Então eu não venho aqui para me exaltar e nem para exaltar ninguém. Eu venho aqui para pregar aquilo que o Senhor me revelou. Amém? Eu venho aqui para pregar aquilo que Deus quer que eu pregue. Não aquilo que as pessoas querem ouvir. Porque senão eu deixo de ser servo de Deus e vou ser servo de amantes de mensagens de pregadores de rosas. Irmãos, o Evangelho está corrompido porque as pessoas só pensam só no material. As pessoas só pensam em coisas que agrada a carne, agrada a vida e agrada as próprias pessoas. As pessoas não estão preocupadas com o sentimento de Deus. As pessoas não querem saber. Quando eu falo pessoas, eu estou me referindo aos cristãos da maior parte do mundo. Amém? Que ignora a outra classe de cristãos que estão vivendo a palavra e sofrendo a palavra na carne, com perseguição, com prisão, com perdas e até com torturas e morte. Martírio. Então, irmãos, nós temos que abrir os olhos para o verdadeiro Evangelho, porque o Senhor, Ele vai cobrar de nós isso. Ele vai cobrar de nós. A grande tribulação está aí para começar. Amém? O anticristo está aí para se revelar como o salvador das pátrias. Amém? Não pense que o anticristo ele vai vir com um chifre, ou falando que nem dragão, cuspindo fogo, de maneira alguma. O anticristo, ele vai vir como um homem que vai solucionar os problemas. Ele virá de uma maneira, irmãos, que eles vão enganar até os judeus. A Bíblia diz que os judeus vão fazer uma aliança com ele. Ele vai fazer uma aliança com muitos. Então nós não podemos ignorar o fato de que nós estamos vivendo a profecia de Daniel, capítulo 12, versículo 4, que diz lá, né, que no último tempo a ciência se multiplicaria. Amém? E nós estamos vendo aí a ciência, né? A ciência na área da alimentação está super evoluída, a ciência na área farmacêutica, né? Na área da medicina, a ciência na área tecnológica, na área bélica, né? Nos instrumentos nucleares, nos armamentos nucleares. E também a gente não podemos ignorar, né? Que na área do pecado também a ciência evoluiu bastante, né? É muitos brinquedos relacionados a sexo, a pornografia, a homossexualismo. Amém? Então tudo isso é Daniel capítulo 12, versículo 4 se cumprindo em nossos dias. Nós não podemos fazer vistas grossas a todos esses eventos, porque certamente nós seremos pegos de surpresa se nós ignorarmos essas profecias, esses fatos que a Bíblia nos mostra. Amém? É o que eu sempre digo, né? Eu sempre digo repetindo o que Jesus disse, né? Vamos vigiar e ficar em espírito de oração, porque a qualquer hora vai se cumprir também essa profecia
que o Espírito Santo pôs na boca do apóstolo Paulo, lá no livro de 2 Tessalonicenses, se não me falha a memória, né? Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que sobrevirão repentina destruição, e de modo algum escaparão. E eu creio que eu sou uma pessoa pequena, né? Eu sou um servo pequeno aqui na Terra, porque eu não tenho muito alcance. O meu alcance nas redes sociais é curto. Eu não tenho dinheiro para investir no canal. Eu não tenho dinheiro para investir no Facebook, para me alcançar milhões e milhões de pessoas. Eu não tenho. O que eu ganho é para mim me manter, ajudar minha família, ajudar as pessoas que Deus põe no meu caminho e investir, né, também, né, na pregação aí fora, e investir em panfletos também, porque eu faço as minhas próprias mensagens e eu evangelizo, amém? Em várias cidades, tá certo? Para quem não sabe, eu já evangelizei aqui a Baixada no período de 1 ano. Eu evangelizei as 11 principais cidades aqui da Baixada Santista, ok? Com a mensagem da segunda trombeta. Então, irmãos, eu não... É complicado, mas eu tenho que falar isso para os irmãos, porque, embora eu seja pequeno, embora o meu alcance seja curto, aqueles que realmente ouvem as minhas pregações e ouvem o meu testemunho, eles são impactados, são influenciados. Por quê? Porque isso vem de Deus. Eu fui levantado por Deus. Eu oro, eu jejuo, eu busco. Eu ando todos os dias no temor da palavra de Deus. Eu medito na palavra todos os dias, eu leio a palavra todos os dias. Eu pesquiso também aí no Google, né, coisas interessantes para o meu crescimento espiritual e para mim também poder alimentar os irmãos. Então, a minha vida é uma vida que eu pago o preço, sem contar o jejum e a oração. Amém, irmãos? Então, eu estou aqui alertando os irmãos acerca principalmente dessa grande seita, dessa grande heresia, a qual o seu início começou lá em Israel. Amém? Essa seita, Yahshua, ou sei lá, vários nomes aí que eles estão colocando na frente para envergonhar os cristãos, amém? Envergonhar a irmandade e os filhos de Deus, né? Porque eles são dotados de hebraico. Então, da maneira que eles vêm, é maneira realmente, parece que eles têm convicção, parece que eles estão certos. E acaba aos nossos olhos, contemplando os ensinamentos e as pregações dele, parece que nós somos ridículos em falar de Jesus, em pronunciar o nome de Jesus Cristo. Nós ficamos como ridículo, né? Só que, na verdade, diante de Deus, os ridículos são eles, não somos nós. Por quê? Em primeiro lugar, uma pessoa que abandona o nome de Jesus, nega o nome de Jesus, em primeiro lugar, essa pessoa já está corrompida dentro de si. Ela já está em algum pecado. Amém? Eu estou falando isso, irmãos, é com cristãos. Amém? Não é com vocês que não são cristãos. É com quem conhece a Bíblia, é com cristãos evangélicos. Amém? Que o Senhor está mandando eu alertar aqui. Não é para você ter vergonha do nome de Jesus, porque o nome de Jesus ele é verdadeiro. Amém? Eu vejo que tem pessoas que estão divididas também entre Yeshua e Jesus. Não sabe se prega Yeshua, não sabe se prega Jesus. Se você fizer essa mistura, o que vai acontecer? O Senhor manda te dizer que se você fizer essa mistura, você vai confundir a mente das pessoas. Ao invés de você salvar as pessoas para Cristo, você vai deixar as pessoas cochilando em dois pensamentos.
E aí vem esses hereges, convictos, porque aí eles estão pregando um nome só. Aí eles vêm e, brau, arrebata a ovelha das mãos do Senhor por causa da sua fé vacilante. Porque você fica em cima do muro, não sabe se é Yeshua, não sabe se é Jesus. Não sabe se é Yehoshua, não sabe se é Jesus. Yeshua vem de Yehoshua. Amém? Yehoshua, na maneira, de uma forma hebraica ortodoxa, da maneira mais antiga, era uma pronúncia do tempo de Jesus que era muito difícil compreender. Muito difícil. Era uma língua muito difícil, que os próprios judeus, quando eles vinham das cidades circunvizinhas, ou até mesmo de outros países, eles não compreendiam aquele hebraico. E judeus ortodoxos, inteligentes, direcionados pelo Espírito Santo, começaram a simplificar aquele hebraico difícil. Começaram a simplificar. E quando eles simplificaram esse hebraico, aí surgiu o aramaico. Amém? O aramaico nada mais é que um hebraico mais simples, mais esclarecido, mais simplificado, para que as pessoas possam entender realmente, né, a mensagem de Deus de uma maneira mais clara. E aí entrou o nome Yeshua. O nome Yeshua, ele vem de Yehoshua. Amém? Vem de Yehoshua esse nome. Então, o que acontece? Para os judeus naquela época, pregar Yeshua dentro do território de Israel era comum, era normal. Mas houve uma época que a igreja teve que ser dispersada. Houve uma perseguição muito grande ali em Jerusalém. Amém? Tanto por parte dos judeus, como por parte dos próprios romanos. E a igreja se dispersou. Amém? Eles foram dispersos para outros países, para outros lugares, próximos de Israel e outros lugares até mais distantes. Tanto é que se você pesquisar aí no Google, ou até mesmo em alguns livros, você vai ver, ok? Você vai perceber que todos os evangelhos, inclusive as epístolas dos apóstolos, elas foram escritas em grego, ok? Foram escritas em grego, ok? E o grego, ele é completamente diferente do hebraico. Eu não estou falando groselha aqui não. Eu pesquisei, eu li. Eu sei do que eu estou falando, tá certo? O grego, ele é completamente diferente do hebraico. Para você ter uma ideia, já existe uma diferença enorme do aramaico para o hebraico antigo, que os próprios judeus nem compreendem direito o hebraico antigo. Você imagina então o grego. Agora você imagina os apóstolos ir pregarem em outro país com um nome aramaico ou com um nome hebraico. Eles não iriam entender nada. É a mesma coisa que um japonês vir falar com um brasileiro aqui no Brasil, ou um brasileiro e querer falar com um japonês no Japão. Ninguém vai entender nada. Ah, qual é o seu nome em japonês? Ele vai falar lá a pronúncia, você não vai entender. Aí você vai se identificar com o seu nome em português, em brasileiro, eles também não vão entender. Então, teve que haver não uma troca de nome, uma substituição de nome, como muitos pensam. Houve, sim, uma transliteração. Ok? Houve uma transliteração do hebraico para o aramaico, do aramaico para o grego, depois do grego para o latim, né? E depois do latim veio para o nosso português, né? Que é Jesus. Jesus, ele vem do quê? Ele vem de Iesus, latim. Iesus vem do Iesous. Iesous quer dizer, vem do grego. E o Iesous vem do Yeshua, do aramaico, que por sinal vem de Yehoshua, que é o hebraico mais antigo. É o arcaico, o modo arcaico. Entendeu? Então, baseado no que eu pesquisei, com fontes fidedignas,
Ok? É isso, meus irmãos. É isso. E tem muitas pessoas que estão embarcando num barco que na verdade está com o casco furado e está entrando nas águas aos pouquinhos. E logo, logo, logo esse barco vai afundar, com um monte de cristão dentro indo para o inferno. Porque, como diz Atos 4,12, debaixo dos céus nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, ou seja, o nome de Jesus Cristo. Não tem salvação fora do nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus Cristo, irmãos, ele tem o mesmo poder, a mesma relevância do que Yeshua e Yehoshua. É a mesma coisa. Porém, se você deixa o nome de Jesus Cristo de lado e começa a usar Yeshua ou Yehoshua, você vai fazer as pessoas entrar em colapso, em confusão, porque as pessoas não vão entender. E quando você faz isso, com certeza você não tem a aprovação de Deus. Não tem a aprovação de Deus. E você pode ver que aí você já começa a ver coisa errada nas próprias escrituras. Eu falo isso com os que passam por um nome que é verdadeiro, Yeshua. Amém? Agora você imagina esses que substituem o nome de Jesus por Yahushua, né? Ou Yahshua, etc. Quer dizer, esses aí com certeza eles já estão em pecado. Eles já caíram em pecado. Não tem como a pessoa negar, rejeitar, se escandalizar no nome de Jesus Cristo, ok? Se já não tem alguma coisa dentro dela que Satanás corrompeu e ela permitiu por falta de vigilância. Não tem como. Amém? Tanto é que eu entro em muitos canais aí, no YouTube também, e eu posso observar a maneira que eles pregam, a parte das escrituras que eles pregam, a parte das escrituras que eles rejeitam, que falam que foi deturpada. Tá certo? Só que, veja bem, irmãos, como que esses nomes, eles têm relevância para um cristão que, quando foi salvo, recebeu todas as bênçãos de Deus, está me compreendendo? Por meio do nome de Jesus Cristo. E depois de receber um monte de bênçãos, cura, libertação, Jesus salvou a família de muitos deles, deu livramento de morte, curou a enfermidade, livrou de acidentes, abriu porta de emprego para o irmão, para a tia, para o pai, para o sobrinho, para o vizinho. Fez muitas coisas boas na vida desse camarada e dessa camarada aí, que trocou o nome do Senhor. Tá certo? Aí depois de tudo isso que o Senhor fez, no nome dele, na vida da pessoa, tá certo? Pelo poder da palavra, a pessoa vai e substitui o nome de Jesus, se escandaliza no nome de Jesus, começa a chamar Jesus de cavalo, de jegue, de porco. Isso não tem cabimento, irmão. Isso é uma blasfêmia. Vê se eu não tenho argumento aqui para debater ou para falar com alguém. Eu estou falando pelo Espírito Santo. Você está sentindo que eu estou falando com autoridade? Eles pregam, eles falam, eles ensinam. Você não sente nada de Deus. É uma pregação vazia. É um ensinamento vazio. Quando eu começo a ver esses camaradas pregar, falar, me dá sono. Às vezes eu nem consigo assistir o vídeo todo, porque às vezes a gente é obrigado a assistir e ouvir para a gente ver, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então você tem que estar inteirado na doutrina da pessoa, para quando surgir a oportunidade, você tentar ganhar essa pessoa, trazer ela de volta. Mas tem vezes que eu acabo dormindo na pregação, porque não dá. Entendeu?
É uma pregação vazia. Você vê que não tem o Espírito Santo ali. Entendeu? Não tem poder. Para você ver que o que eu estou falando aqui tem coerência com a palavra, né? Você pode ir na congregação dessas pessoas que negaram o nome de Jesus, pode ir lá ver, é uma oração morta, é uma pregação morta. Parece que você está entrando dentro de um cemitério. Você entra gelado e sai parecendo um congelador. São frios. Não tem a unção de Deus, não tem o fogo do Espírito Santo. Amém? Você não vê nada que eles façam nesse nome aí, Yahushua, Yahshua. Você não vê o poder de Deus aí. Eles não contam um testemunho que se preze, que você possa acreditar e sentir a presença de Deus e dar glória a Deus. Lá você não vê um paralítico levantando, você não vê um cego enxergando, você não vê um mudo falando, você não vê um surdo ouvindo. Amém? Você não vê o batismo com o Espírito Santo, você não vê lá um analfabeto que nunca estudou, falando em línguas estranhas, através do sobrenatural de Deus, pelo Espírito Santo. Lá você não vê um analfabeto que nunca estudou, que não sabe nem ler direito, interpretando uma outra pessoa que está falando em línguas estranhas pelo Espírito Santo. Porque é um dom que só quem recebe é os cristãos pentecostais, os cristãos que creem na Bíblia. É uns cristãos que está relacionado com Efésios 6:10 e outras passagens paulinas que fala acerca dos dons do Espírito Santo. Amém? Porque a Bíblia diz, no livro de 1 Coríntios, que Deus escolheu as coisas vis desse mundo, as coisas que não são, as coisas fracas, as coisas que ninguém dá valor, para confundir aquelas que o mundo dá valor, para confundir aquelas que são fortes. Então, Deus chamou as pessoas fracas para confundir as pessoas fortes, as pessoas que não são, para confundir as que são. Amém? Essa é a essência do Evangelho. É a simplicidade, irmãos. Simplicidade, coerência, sensatez, humildade, mansidão, amor. A essência do Evangelho é os frutos do Espírito Santo. Amém? Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 19. Amém? A essência do Evangelho é isso, é o amor e os frutos do Espírito Santo. E nessas seitas aí, que eles abandonam o nome de Jesus e dizem que as Escrituras estão tudo adulteradas, você não vê o verdadeiro amor. Tá certo? E quando eles percebem que não conseguem convencer uma pessoa, eles começam a ofender as pessoas, a xingar as pessoas. Vasos de ira. Vasos de ira. A Bíblia fala aqui nas cartas paulinas sobre os vasos de ira. Aqueles que abandonam a verdadeira fé, abandonam o verdadeiro nome, porque não tem argumento algum. Uma pessoa que viveu o Evangelho, provou da graça de Deus, tá certo? Recebeu bênçãos e fez maravilhas na vida de outras pessoas também, usando o nome de Jesus. E depois que adquire o auge, o apogeu, né? A hora que a pessoa fica por cima, abençoada, tá certo? Cheia de conhecimento, aí fala assim, agora eu não quero mais esse nome não presta. Aí vai dar ouvido, sabe para quem? Vai pagar sapo, sabe para quem? Para judeus, lá de Israel, que não gostam de cristão, não gostam de Jesus. Aí, lá em Israel, tem dois tipos de judeu.
Tem os judeus messiânicos, tá certo? Que crê que o nome do Messias é Yehoshua, só que eles pregam Yeshua, né? Porque é o aramaico que eles usam, na verdade, o hebreu, o hebraico simplificado, né? Então o que acontece? Essa turma aí, mas tá certo, eles estão na dele, porque, irmão, prestam atenção, eles são judeus, amém? Eles são judeus, messiânicos, mas não é o meu caso, não é o seu caso, irmão, de você abandonar o nome de Jesus e partir para Yeshua. Deus não aprova isso, Deus não aprova, tá? Porque se você pregar Yeshua, você vai fazer confusão na cabeça das pessoas, porque as pessoas estão acostumadas com Jesus. Com Jesus, irmãos, é uma mão na roda, porque é o mesmo nome e tem a mesma relevância, as pessoas já estão acostumadas. Você só vai pregar a palavra em nome de Jesus Cristo e Deus vai fazer a obra. Se você fala em Yeshua, a palavra já fica mais difícil de entrar, porque Deus não está abrindo essa porta para você fazer isso aqui no Brasil e na América do Sul. Isso aí é para os judeus messiânicos, amém? E tem uma outra classe de judeus lá em Israel que eles já não creem em Yehoshua. Tanto é que tem muitos nomes lá que é Iá, Iau, Iá, Iau. Então o que acontece? Esse hebraico, por exemplo, há 20 anos atrás, na minha época, ainda nem existia. Porque eu lembro muito bem que existia um movimento na minha época, o movimento Yehoshua, foi quando eu estava começando. Amém? Esse nome Yahushua, Yahushua, esse nome ainda não tinha. Esse nome foi surgir agora, entendeu? E vem lá de Israel. Agora, vê se não tem sentido o que eu vou dizer aqui para vocês. Vê se não tem sentido. Os judeus perseguiram Jesus, entregaram Jesus para ser morto, crucificado, perseguiram os apóstolos, mataram Estevão, perseguiram os apóstolos, né? Entregaram também Tiago na mão de Herodes, né? Para Tiago morrer ao fio da espada, etc., né? Então, tudo que vem de ruim contra o cristianismo, na verdade, sai de lá, né? Se você for lá para Israel e pregar Jesus Cristo, eles te matam. Eles te prendem, eles te processam. É a mesma coisa do tempo dos apóstolos. Eles não gostam de cristão, entendeu? Porque os cristãos têm convicção que o Deus deles está com a gente, realmente está mesmo. E realmente, então eles têm inveja disso, até o dia de hoje. Então eles fazem de tudo para deturpar a fé cristã e o nome de Jesus Cristo. Amém? Então foi inventado sim um hebraico lá em Israel. Amém? E os irmãos estudiosos, muito inteligentes, né? Que estudou teologia, fez mestrado, doutorado, etc., né? Vocês estão me compreendendo. Então, esses irmãos estão sempre buscando conhecimento, né? Sempre buscando novidade. Aí não estão firmes na rocha, aí descobriram lá em Israel esse novo hebraico inventado, esses novos nomes, esse nome aí que eles estão dando para o Messias, que é que na realidade para eles é o que vai vir ainda, né? É o que vai vir ainda, e que não é Jesus Cristo. Então, aí tem muitos embarcando nessa, certo? E quando embarcam nessa e começam a estudar hebraico, aí começa a ver defeito na Bíblia. Fala, ó, isso foi inventado, isso aqui está ultrapassado, isso aqui já para mim não serve mais. E aí você vê a vida espiritual desses irmãos entrar em colapso. Amém? Aí uns, né, que se dizem, agora estão se dizendo filho do Eterno, filho de Yahushua, seguidor de Yahushua verdadeiro, mas está aí, né, como crentes, filhos de Deus,
fumando, bebendo, muitos deles, tá certo? Outros até mesmo praticando o homossexualismo e falando que são de Deus, mas tudo abandonaram o nome de Jesus. E por aí vai. Outros são violentos, outros aparecem aí no Facebook, só de short, sem camisa, falando um monte de palavrão, falando que quem não respeita o nome de Yahshua vai para o inferno, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E quando ele encontrar esses crentes que falam mal de Yahshua, ele vai cortar a cabeça. Quer dizer, apareceu esses dias aí no YouTube. Quer dizer, é cada figura que aí você vê que isso realmente é uma seita satânica. Esse nome não é o nome do Messias, Yahshua, Yahushua. Esse não é o nome do Messias, não é o nome do Filho de Deus. Nunca foi e nunca vai ser. Tá certo? Isso é um nome inventado lá nos quintos dos infernos para enganar e roubar sua coroa, meu irmão e minha irmã. Volta-se para Jesus enquanto é tempo. Amém? Glórias a Deus. Olha aqui, eu vou ler aqui na minha Bíblia, em Jeremias, capítulo 6, versículo 10. Amém? Você pode aí pesquisar na sua Bíblia também. Amém? Acompanha comigo aqui. O que essas pessoas, como que elas são vistas diante dos olhos de Deus e quem realmente são elas. Amém? Jeremias, capítulo 6, versículo 10. Vamos lá, irmãos? Glórias a Deus. Aleluias. Que já acharam aí? Jeremias 6,10, que diz assim: Mas, ó Eterno, a quem mais poderei eu pregar ou advertir? Quem me escutará? Os ouvidos destas pessoas são incircuncisos, obstruídos, teimosos, um povo que não deseja ouvir-te. A palavra de Yehoshua é para eles desprezível. Não encontram nela nenhum motivo de satisfação ou prazer. Glória a Deus. Agora vamos aqui para a revista e atualizada. Jeremias 6:10. A quem falarei e testemunharei, para que ouça? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa. Não gostam dela. Olha aí. Amém? Então, o que isso significa? A pessoa está corrompida, tá certo? O pecado entrou no coração da pessoa. Como disse Jesus, né? Para Judas Iscariote, né? Jesus disse para os discípulos que o diabo tinha engordado o coração dele, né? Tinha enganado o coração dele. Amém? Então, o Satanás, ele não vem assim de uma maneira para te assustar. É com as pequenas coisas. Primeiro ele pede o seu dedinho. Depois que ele pegou o seu dedinho, ele pega a sua mão. Depois que ele pegou a sua mão, aí ele te abocanha o seu corpo inteiro. É que nem um crocodilo. Amém? Primeiro ele pega o focinho da vítima, depois ele já dá a abocanhada completa. Ou que nem a cobra sucuri, né? Tá certo? Então, você não pode
dar lugar para o diabo. Você não pode fingir, fazer vistas grossas para que você não esteja vendo nada ao seu redor. Você tem que ter olhos de águia para que você não venha a ser enganado. Amém? Porque se você der brecha, o diabo vem e te engana mesmo. E foi o que aconteceu com esses irmãos. Amém? Eles deram lugar, o diabo veio e enganou eles. Estão enganando. Então eu estou aqui para ver se eu consigo resgatar esses irmãos. Amém? Que o diabo já enganou. Tirou esses irmãos da fé. Tiraram esses irmãos de Jesus. Amém, irmãos? Não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é que você venha ter vida. E vida com abundância. Mas não é essa vida abundante da carne. É uma vida abundante no espírito. Amém? É uma vida abundante que realmente seja para glorificar o Senhor e que você venha estar suficientemente bem, como que eu posso dizer assim na palavra? Satisfeito, né? Que você venha ter estar satisfeito, que você venha ter prazer. Que você venha ter prazer nas coisas de Deus. Amém? Que você venha ter prazer nas coisas de Deus. Porque se você não tiver prazer nas coisas de Deus, se você não se fundamentar na palavra, o diabo vai te enganar. Que nem enganou esses irmãos aí. Agora nós vamos ver, nós vamos para Mateus, capítulo 12. Mateus capítulo 12. Versículo 18. Amém? Vamos ver o que representa o nome de Jesus. Amém? Me ajuda, vamos ver se a gente traz esses irmãos para Jesus de novo, né, irmãos? Porque imagina, irmão, se a Bíblia diz que não tem salvação fora do nome de Jesus, você imagina a hora que começar a grande tribulação. A hora que começar a grande tribulação, esses irmãos, eles vão morrer por que nome? Fala para mim. Se só tem salvação no nome de Jesus, certo? Se só tem salvação no nome de Jesus, aonde vai aparecer esses irmãos quando eles morrerem? Se eles morrem em outro nome, num nome estranho, num nome inventado. Olha só, Mateus 12, 18. Eis o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem tenho alegria. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Agora vamos ao versículo 21. E em seu nome os gentios colocarão a sua esperança. E em seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Tá certo? Aí eu te pergunto, que nome que os historiadores, as fontes fiéis que tem por aí pelo Google e as próprias escrituras da Idade Média e do tempo dos apóstolos, que nome, que legado que eles deixaram para nós do tempo do fim. Yeshua, Jesus,
Jesus Cristo. Amém? Olha aqui, ó. Versículo 21. E em seu nome os gentios colocarão a sua esperança. O único nome na face da terra, irmãos. O único nome que eu já vi e que você já viu. Que aconteceu salvação. Que pessoas realmente abandonou o pecado. Abandonou o adultério, a prostituição, o homossexualismo, a mentira, os vícios das drogas, da bebida, abandonou a violência, os assassinatos, certo? O único nome que liberta realmente as pessoas, que eu conheço e que você conhece, que realmente você já viu milagres, que eu já vi milagres, foi o nome de Jesus. Foi o nome de Jesus. Amém? Fora do nome de Jesus, não tem salvação, não tem cura, não tem libertação, não tem nada. Amém? Agora nós vamos lá para Mateus 18, capítulo 18, versículo 19 e 20. Mateus capítulo 18, versículo 19 e 20, que diz assim, ó, uma vez mais vos asseguro que se dois dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Porquanto, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio de vós. Isto significa que Jesus, Ele está aí com você agora. E Ele está aqui comigo. Agora, se eu tivesse proclamando um outro nome agora, que não seja o nome de Jesus Cristo, Deus não estaria aí com você. Deus não estaria aqui comigo se nós estivesse adorando um outro nome. Está me compreendendo? Os irmãos estão entendendo? Eu não estou querendo dizer que quando você está assistindo a live de algum herege, um vídeo de algum herege, Deus não esteja contigo, porque às vezes Deus está te levando nesse vídeo para te abrir os olhos, não para você aceitar as coisas que eles falam lá, para que numa oportunidade você venha se armar com as armas certas para libertar alguma pessoa que está, afastada de Jesus de fato. Amém? Então está aqui a palavra. Amém? Aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio de vós. Então, você não está vendo Jesus aí agora. Você não está vendo. Mas Jesus aí agora, pelo Espírito Santo, ele está aquecendo o teu coração, abrindo os teus olhos. Amém? Ele está abençoando alguma área da sua vida. Amém? Porque aqui nós estamos reunidos em nome de Jesus e nós estamos pregando o Evangelho genuíno. Nós estamos pregando o Evangelho verdadeiro. Amém? Então Jesus, Ele está atuando tanto aqui quanto aí. Amém? Porque você está aí me ouvindo pela fé e eu estou aqui pregando pela fé. Eu creio que eu estou recebendo do alto. Amém? E você crê também que está recebendo do alto. Então nós estamos aqui em comunhão. Amém? Isso é igreja. Isso é igreja. Amém? Isso é um culto. Amém, irmãos? Então, é isso o que importa. É você crer no nome de Jesus. E você, meu amado, eu espero que esse vídeo chegue a você que abandonou o nome de Jesus. Volta para Jesus. Volta para Jesus enquanto é tempo. Porque fora de Jesus não tem salvação. Amém? Vamos lá para João capítulo 3, versículo 18. Amém, irmãos? Acompanha comigo aí, irmãos. Abre a sua Bíblia aí.
Amém? Para a gente crescermos junto. Amém? João 3,18. Glórias a Deus. Não é a Epístola de João, é o Evangelho de João. Amém? Capítulo 3, versículo 18. Glórias a Deus. Aleluia. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Amém? Vou repetir. Quem nele crê não é condenado. Quem nele crê não é condenado. Nele quem? Em Jesus. Amém? Essa Bíblia aqui, amém? Ela é a Bíblia mais próxima do hebraico. Essa Bíblia ela foi escrita diretamente do hebraico. Diretamente do hebraico. Amém? Então essa Bíblia aqui é uma das fontes mais confiáveis que tem. Amém? Pelas palavras que eu prego, você vê. Amém? Você que é entendido sabe. Né? Pelas palavras, você já vê que realmente essas palavras aqui ela é uma Bíblia que traz umas palavras diferenciadas das Bíblias, das outras Bíblias, principalmente da revista e atualizada. Glória a Deus. Então está aqui. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Então, irmãos, você crê na palavra. Amém? Você crê na palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. É uma coisa importante. Mas você não crê no nome de Jesus? Esquece. Esquece. Porque a palavra, o poder da palavra de Deus, ela não vai ser atuante na sua vida para a tua salvação. Porque a salvação é pelo nome. É pelo nome. Veja a tua importância. Veja a tua importância quando você chega em algum lugar. Você fala, eu sou um Benedito da vida. Então você tem que tirar a sua carteira e pagar caro para entrar em algum lugar, para comer em algum lugar mais ou menos. Agora, se você é um cara famoso, uma pessoa famosa, olha a importância do nome, né? Você chega num restaurante chique ou num estádio de futebol para assistir um clássico, uma final de campeonato. Aqui é só um exemplo, tá? O que acontece? Você nem paga. Fulano tá aí, deixa ele entrar, deixa ele entrar. Ele é uma pessoa importante, né? Vai dar ibope. Para você ver, o nome de uma pessoa, ele é importante na sociedade. É importantíssimo. Você vê, quando chega uma pessoa em algum lugar e essa pessoa, as pessoas sabem que é ladrão, que é traficante, que é assassino, que é pedófilo, que é alguma coisa do mal, você pode ver que as pessoas não desejam que essas pessoas ficam ali, né? Essas pessoas não são bem-vindas, eles nem querem saber o nome dessa pessoa. Agora, quando chega uma pessoa, por exemplo, que é trabalhadeira, um médico, um dentista, uma pessoa que realmente é bem qualificada na sociedade, né? Essa pessoa é aceita, na boa, tranquilamente. Por quê? Porque essa pessoa, ela zela pelo nome dela, amém? Ela vive uma vida de integridade, amém? Ela procura, em todas as suas maneiras de viver, ser honesta,
ser justa, tá certo? Se comportar bem. Então, as pessoas olham para aquela pessoa e falam assim, aquele fulano ali é o Beltrano. Poxa, aquela pessoa ali, por exemplo, um exemplo, né? O Chico. Ó, o seu Chico ali, ó, o seu Chico, ele é uma pessoa que dá esmola. Amém? Ele leva comida para os necessitados. O seu Chico, ele visita hospital, visita presídio, para ele levar uma palavra de conforto para as pessoas. O seu Chico é uma pessoa que ele compra, ele paga certinho, entendeu? Ele é uma pessoa muito querida, ele sempre que os vizinhos batem na porta dele, ele ajuda os vizinhos. Então, é uma pessoa que está fazendo o seu nome. Então, o nome é importante, tá certo? O nome da pessoa é importante, o seu nome é importante, o meu nome é importante. Você tem que zelar por ele, amém? E se tem uma coisa que o Espírito Santo e que Deus zela nessa terra e vai zelar até o fim, é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá certo? Se tem um nome que Deus zela na face da terra, é o nome de Jesus Cristo. E é esse nome que você tem que zelar também. Você não pode negar esse nome. Porque se você negar esse nome, ele também vai te negar naquele grande dia. Certo, irmãos? Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33. Aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que estás nos céus. Então, o nome de Jesus Cristo é o nome mais importante que tem na face da terra. Esses irmãos, essas irmãs que abandonaram o nome de Jesus Cristo, eles nem sabem que se eles não se arrependerem, o fogo eterno do inferno, que Jesus diz lá em Mateus capítulo 5, aonde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga, vão estar esperando esses irmãos. Porque não tem salvação fora do nome de Jesus Cristo. Aquele que negar o nome do Senhor aqui na terra diante dos homens, Deus também vai negar a entrada dessas pessoas no céu. Aleluia! Porque o nome de Jesus Cristo é o nome mais importante que tem na face da terra. E não existe salvação fora do nome de Jesus. Se o nome de muitas pessoas famosas são importantes, você imagina o nome do Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário, por mim, por você e pelos nossos pecados. Glórias a Deus. Amém, irmãos? Então tá aí, ó. João 3,18, né? Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Amém? Agora nós vamos para João capítulo 14, versículo 13. Amém? Vamos lá? João 14, glórias a Deus. João 14, versículo 13 e 14. Irmãos, procura aí, irmãos. É para os irmãos lerem também. Amém? Os irmãos precisam ler também, porque não é só eu, não. Nós estamos crescendo junto aí, irmãos. Nós estamos na mesma pegada. Amém? Diz assim: e assim seja o que for que vós pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai
seja glorificado no Filho. Se vós pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Ok? Então, quando você crê no nome de Jesus Cristo, e você, é óbvio, né? Você tem que crer no nome de Jesus Cristo, mas você também tem que obedecer os ensinamentos de Jesus Cristo, porque senão não adianta. Uma coisa caminha junto com a outra. Amém? Uma coisa caminha junto com a outra. Os dois andam juntos, o nome e a palavra. Amém? Se você prega a palavra e não crê no nome, você vai ser condenado. Se você crê no nome e não crê na palavra, você vai ser condenado. Então, você tem que acreditar na palavra, obedecer a palavra, mas também crer no nome e confessar o nome. Amém? Os dois andam juntos. Ok? Então tá aqui. João 13,14. Se vós pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Olha só o que diz aqui o versículo 15, ó. Para vocês verem que aqui não sai nenhuma groselha não, tá certo? Aqui é Bíblia, aqui é o Espírito Santo que está dando as coordenadas, amém? Olha aqui, ó. Se vós me amais, olha o que Jesus diz. Se você ama Jesus, se eu amo Jesus, olha o que ele diz. Se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. Amém? Então é isso, tá? Então vamos agora para Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 16. Glórias a Deus. Atos dos Apóstolos, 3,16, que diz assim: que faremos a estes homens? Pois todos os habitantes de Jerusalém sabem que por meio deles foi realizado um sinal miraculoso, comprovado, o qual não temos como negar. Aleluia. Aqui eu ultrapassei as coisas aqui. Eu fui para o capítulo 4, versículo 16. Eu confundi aqui, irmãos. É Atos 3,16. Amém? Atos 3,16. Quem aqui não erra, né, irmãos? Ninguém é perfeito, né? Eu erro também. Eu erro também. Entendeu? Até os mais sublimes pregadores da história erraram. Todos erraram. O único que não errou foi Jesus Cristo. Amém? Até João Batista errou. Você lembra lá no cárcere? Quando os discípulos dele foram falar de Jesus e ele questionou os discípulos, falando se era aquele que tinha que vir ainda. Você viu qual foi a resposta de João? Fala lá para João que o Filho do Homem está curando, libertando e salvando. E bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Foi a resposta que Jesus deu para os discípulos de João Batista levar para ele no cárcere. Então até João Batista errou, irmãos. Quanto mais eu, quanto mais você, né? É lógico que nós erramos. Então tá aqui, ó. Atos 3,16. Amém? Pela fé em o nome de Jesus, o nome curou este homem, que aqui vedes, e bem o conheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este agora saúde perfeita, como todos podem observar. Atos 3,16. E nós não podemos ir muito longe. É só nós abrir os nossos olhos. Quando você se converteu, quando eu me converti, de lá para cá, e se aí está alguém que se apostatou do nome de Jesus, volta para Jesus, porque olha aqui essa palavra,
E essa palavra se cumpriu. Você viu Deus curando muita gente na tua igreja, em outras igrejas, aí pela internet. Não venha me jogar aquele versículo na minha cara, não. Porque naquele dia muitos dirão para o Senhor: Senhor, eu curei, eu fiz milagre, eu fiz isso, eu fiz aquilo no teu nome, Senhor. Jesus vai dizer assim: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Não vem jogar esse versículo na minha cara, não, porque isso não cola. Tá? Porque é lógico que existem os falsos profetas. É lógico. Mas existem os homens de Deus. Deus já curou muita gente através das minhas mãos. Muita gente que eu perdi até a conta. Tá certo? Deus já me usou bastante para curar pessoas. É que eu não falo, mas Deus já me usou muito para expulsar demônio na vida de muita gente. Eu já expulsei legiões de demônios na vida de pessoas. Tá certo? E se alguém quer me chamar de mentiroso, eu tenho prova. E para você saber que eu não estou mentindo, a minha irmã é prova disso. A minha irmã é prova disso. Certo? Eu já expulsei uma pessoa, eu expulsei uma legião de demônios, uma legião, hein? Na casa dela de uma pessoa. Para você ver que eu não estou mentindo. Estou colocando até a minha irmã aqui no meio. Tá certo? No nome de Jesus. Então, o nome de Jesus é falso. Como que o nome de Jesus é falso se eu libertei uma pessoa de uma legião de demônios com esse nome, irmãos? Como que o nome de Jesus é falso? Contra fatos não existe argumento. Agora vai usar esses nomes que estão inventando aí para expulsar demônio. O demônio vai te dar um couro e vai rasgar todas as suas roupas. Porque nesses nomes que estão inventando por aí agora, que diz que é o nome do Messias, que é o nome do Salvador, nesses nomes aí não tem poder. Tá? Agora no nome de Jesus eu tenho experiência e você também tem. Amém? Então tá aqui, ó. Atos 3,16. Pela fé em o nome de Jesus, o nome curou este homem, que aqui vedes, e bem o conheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este agora saúde perfeita, como todos podem observar. Amém? Vamos agora para 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Glórias a Deus. Tem um glória a Deus aí, irmãos? Aleluia! Glória a Jesus. 1 Coríntios 1, 2. Aleluia. Que diz assim: a igreja de Deus que está em Coríntio, aos santificados em Cristo Jesus e convocados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Olha como eles usavam o nome. É óbvio que aqui no grego, quando ele escreveu essa carta aos Coríntios, ele escreveu em grego, tá certo? Aqui era Iesus Christos, tá? Não era assim Jesus Cristo da maneira aportuguesada, né? Era de outra maneira, mas era já em grego. Amém? Então não tem nada adulterado aqui não. Não tem nada que foi tirado. Deus, ele é poderoso o suficiente para conservar a sua palavra até o fim dos tempos, para que pessoas possam ser salvas. Senão ele não é Deus. Tá certo? Senão ele não é Deus. Muitas dessas pessoas que abandonaram a fé no nome de Jesus Cristo, tá certo?
Eles conhecem a Deus por meio das Escrituras. Se as Escrituras fossem adulteradas, eles nem conheceriam a Deus. E muito menos eu e você. Tá certo? Teve um período na Idade Média que os cristãos católicos, eles escondiam a Bíblia. Era proibido ter Bíblia, era proibido andar com a Bíblia, era proibido pregar a Bíblia. Se eles te pegassem com a Bíblia, se eles te pegassem você demonstrando a sua fé, a sua prática nas Escrituras, eles te prendiam, te lançavam na fogueira. Tá certo? Na Idade Média, os cristãos católicos, os papas, eles faziam isso com as pessoas. Eles matavam as pessoas que professavam a sua fé na Bíblia Sagrada. Por isso que ela saiu de circulação por um tempo. Até vir o Deus levantar um homem que veio trazer a reforma, né? Tá certo? Eu não quero citar o nome desses homens de Deus do passado, tá? Porque não vem ao caso agora. Ok? Então, agora nós vamos lá para Colossenses capítulo 3, versículo 17. Aleluia. Colossenses fica depois de Filipenses. Amém? Colossenses 3,17. Acharam aí, irmãos? Glórias a Deus. Que diz assim: e tudo quanto fizerdes, seja por meio de palavras ou ações, fazei em o nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças a Deus Pai. O que Paulo está querendo dizer aqui? Fazei tudo quanto fizerdes, seja por meio de palavras ou ações, quer dizer, obras. Fazei em nome do Senhor Jesus. Tudo que você for fazer, coloca o nome de Jesus na frente, porque tudo para a honra e para a glória de Deus. Tá certo? Qualquer oração que você faça, se você não coloca o nome de Jesus, Deus não recebe. Tá certo? Se você for dar uma esmola para o mendigo, fala, eu vou dar essa esmola para esse mendigo em nome de Jesus. Se você for ajudar uma pessoa, eu vou ajudar essa pessoa em nome de Jesus. Ah, eu vou ir pregar o Evangelho hoje em nome de Jesus. Amém? Tudo em nome de Jesus. Tudo. Porque ó, a Bíblia que está revelando aqui, ó, e tudo quanto fizerdes, tudo. Você vai para a escola, opa, vou para a escola hoje em nome de Jesus. Vou no mercado, vou no mercado fazer compra em nome de Jesus. Vou lavar o carro em nome de Jesus. Vou limpar a casa em nome de Jesus. Não é errado. Você não está trazendo o nome de Deus em vão. Tá certo? Isso é ensinamento bíblico. Tudo que você for fazer, põe Jesus na frente, em nome de Jesus. Amém? Isso não é heresia. Isso aqui é Bíblia. É Bíblia. Aqui não tem nada adulterado. Amém? Glória a Deus. Então vamos agora para 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 12. Glórias a Deus. Segundo Tessalonicenses, aliás, 2 Tessalonicenses, tá? Errei de novo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, capítulo 1, versículo 12. Que diz assim:
Assim, o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vós, e vós nele, conforme a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Assim, o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vós, e vós nele, conforme a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então você vê que tudo que você faz, que você coloca o nome de Jesus, certo? Os seus pensamentos, você eleva ao Pai em nome de Jesus. As suas ações, as suas obras, você coloca tudo no nome de Jesus. Coloca sempre Jesus à frente. Tá certo? Vai orar, qualquer oração que você faz, qualquer oração é em nome de Jesus. Vai jejuar, amém? Começa já jejuando com uma oração em nome de Jesus. Vai entregar o jejum, entrega o jejum com uma oração em nome de Jesus. E assim por diante. E aí vai se cumprir esse versículo 12 aqui, ó. E assim o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vós, e vós nele. Amém? Glórias a Deus. Então, agora nós vamos para 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Glórias a Deus. 2 Timóteo 2, 2 Timóteo 2, 19. É isso mesmo. Que diz assim: contudo, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e autenticado com esse selo. O Senhor conhece os seus e aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Vou repetir. Contudo, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e autenticado com esse selo. O Senhor conhece os seus e aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Vocês viram no começo da pregação, eu dizendo que muitos estão se apartando do nome de Jesus, tá certo? E estão abraçando o pecado. Estão abraçando o pecado. Estão abandonando o nome de Jesus e abraçando o pecado. Quando você abandona o nome de Jesus, você fica mais fraco. Você vai se enfraquecendo. A unção vai diminuindo. Entendeu? Você vai querer pregar a palavra de Deus, mas você vai ficando cada vez mais seco. Sabe quando uma aranha pega aquele besouro suculento na teia, que ela encrava o seu veneno e ali ela começa a sugar todo o sangue daquele besouro, e aquele besouro ele fica só o casco seco. Depois você vai pegar ali e você vê que ele desmancha na mão. Né? Aquele besorrão ficou seco. A aranha sugou todo o sumo que tinha nele. Todo o sangue, todo o sumo. Ficou seco. Tá certo? Isso aí é fato, você vê, né? Em qualquer lugar. Tá certo? Não tem nenhuma bobagem aqui. Então você vê que dessa mesma maneira, as pessoas que se apartam de Jesus, Satanás, ele vai cada vez mais minando, tirando aquela glória que Deus tinha colocado sobre essa pessoa. Essa pessoa falava de Jesus, transmitia unção, transmitia graça, transmitia poder, transmitia satisfação para as pessoas que ouviam, né? Mesmo que ofendesse a muitos, mas não importa. O que importa é salvar vidas e edificar a igreja. Amém?
Agora, esses irmãos, eles estão pregando seco. Viraram vasos de ira. Só sabem ofender as pessoas. Não sabem pregar mais com sabedoria. A verdade, ela ofende. A verdade, ela ofende mesmo as pessoas. Mas é a verdade pura. É a verdade santa. É a verdade com unção. É a verdade com o nome de Jesus Cristo. Amém? É a verdade com a graça de Deus. Certo? Não é você pregar a verdade, a palavra de Deus, sem o nome de Jesus, sem a graça de Deus, sem o Espírito Santo. Aí você está seco, a pessoa está seca. Está pregando, não está acontecendo nada. Deus não está operando. Aí não adianta, irmãos. Porque aí se cumpre essa palavra. Aparte-se da iniquidade, todos que professam o nome do Senhor. Então essa pessoa está amando a iniquidade. Se ela está amando a iniquidade, se ela está amando os prazeres da carne, se ela está nos pecados dos prazeres da carne, com certeza ela está se afastando do nome do Senhor. Tá certo? Porque o firme fundamento continua inabalável. Olha aqui, ó. Contudo, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e autenticado com esse selo. O Senhor conhece os seus. O Senhor conhece eu, Ele conhece você. E Ele conhece quem se apostatou do nome de Jesus. Ele conhece. Ele sabe quem que vai voltar. E Ele sabe quem que não vai ter jeito de voltar. Ele sabe. Amém? Então, irmãos, fica firme na sua fé em Jesus Cristo enquanto é tempo, enquanto dá. Amém? Permaneça nesse fundamento. Não negue o nome de Jesus. Não deixe de obedecer a palavra de Deus. Não comece a ver empecilho para começar a negar a palavra de Deus, para abraçar o pecado. Dizendo, isso aqui não é para os dias de hoje, isso aqui foi adulterado, isso aqui não é assim que está na Bíblia hebraica, porque a Bíblia hebraica, tem muita Bíblia hebraica adulterada também, tem muito hebraico falso aí, e se você for para essas fontes despreparado, você vai cair em descrédito da Bíblia, e foi essa Bíblia que você viu os sinais, poderes, maravilhas acontecendo na sua vida. Tá certo? Então Deus é poderoso para manter a palavra dele intacta. Certo? O que tem aqui é o suficiente para a sua salvação. Você não precisa buscar em outras fontes. Amém? Você não precisa buscar em outras fontes. Não precisa. Aqui está o que você precisa para a tua salvação. Tá certo? Agora, tem partes aqui que você não vai entender. Aí você vai falar que está adulterado? Só porque aonde está trazendo uma outra mensagem, em um outro idioma, está de uma maneira que você entende? Amém? Então, você está com aquele famoso síndrome de sabelianismo. Já ouviu falar nisso? Síndrome de sabelianismo. Você quer saber tudo. Você quer ser um Deus. Tá certo? E aí você acabou se tornando um arrogante, meu irmão. Você acabou se tornando um arrogante. Então, volta para a simplicidade de Cristo, para a humildade de Cristo, para a mansidão de Cristo, para a paz de Cristo Jesus. Amém? Mateus, para você, Mateus capítulo 11, versículo 28, a seguir. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Amém? Então, essa é a mensagem, essa é a palavra, amém? E que você possa voltar para Jesus enquanto é tempo. Porque senão, em outro nome, não existe salvação.
Esse é o recado e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém.